E olha, com o apoio do Banco do Nordeste, já está sendo construída a primeira microdestilaria de etanol do estado no município de Palmira do Piauí, que deve começar a funcionar em março do próximo ano. A ideia desse projeto é democratizar a produção de biocombustíveis para que qualquer pessoa com instrução básica possa produzir álcool e assim aumente a geração de emprego e renda. Mas isso, quem vai nos explicar melhor sobre esse projeto é o próprio autor, o deputado federal Jesus Rodrigues, do PT. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Francisco Lima. Boa tarde aos nossos ouvintes. De onde é que surgiu essa ideia das microdestilarias? Olha, primeiro eu compreendo que é possível, e nós já temos vários experimentos a respeito do assunto, é possível se produzir etanol e biodiesel em pequenos equipamentos. Eu estive há 3 semanas atrás no Rio Grande do Sul, visitei a Universidade Federal de Santa Maria, o Instituto Federal de Educação Tecnológica também no Rio Grande do Sul, lá em Jaguari, e vimos lá pequenos equipamentos com condições de produzir um etanol de qualidade tanto quanto de uma grande usina. Então, a nossa produção de etanol hoje ela está praticamente estagnada, nós não temos novas empresas sendo instaladas na velocidade que o consumo tem aumentado. E, na minha opinião, incluir os assentados da reforma agrária, incluir o pequeno agricultor, o agricultor familiar na produção do etanol é uma solução para esse grande número de pessoas que vivem hoje em condições abaixo da linha da pobreza. Só para lhe dar um exemplo, o Vale do Rio Guaribas, que é ali naquela região de Picos, 80% das pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza estão ligadas ao campo, estão ligadas aos agricultores familiares. Esta seria uma oportunidade de eles estarem produzindo um bem de consumo imediato, um bem de consumo à vista e um bem de qualidade que a população com certeza aprovaria. É a produção local para o consumo local. Isso, no meu entender, no entender de muitos técnicos, é possível. O que falta é mudar a lei. E com a implantação desse projeto, a ideia é implantar em torno de 1 milhão de microdestilarias, é isso? Olha, a questão é o seguinte, quando se pesquisou ainda em 1973, com a primeira crise do petróleo, foi instituída uma comissão de intelectuais, de cientistas, de técnicos para encontrarem uma solução, uma alternativa ao petróleo, já que nós éramos muito dependentes do petróleo. E a conclusão dessa equipe era de que nós poderíamos buscar implantar 1 milhão de microdestilarias pelo Brasil, cada uma dessas microdestilarias produzindo aproximadamente 200 litros por dia, e começaria pelo Nordeste, começaria pelos agricultores familiares. Isso foi em 1973 que começou os estudos, em 1975, por aí. Ou então, quem encomendou o projeto foi o presidente da Petrobras na época, Ernesto Geisel, o general Ernesto Geisel. Ele se tornou presidente da República e quando ele implantou esse programa, ele mudou o perfil do programa de PRONAL, Programa Nacional do Álcool e do Leite, porque era para associar a pequena produção com a produção também de leite e de carne, e ele mudou para o Proálcool, isso em 1978. Então, esse perfil dado pelo presidente Ernesto Geisel, até hoje, só permite praticamente a presença, só viabiliza a sua presença nesse mercado se for o agronegócio, se for a agricultura do comércio, do negócio. O pequeno não tem condições de entrar pela regra atual. Por isso que eu apresentei um projeto na Câmara, são vários deputados, nós temos lá uns 10 deputados com projetos semelhantes que possam permitir ao agricultor familiar produzir o etanol e vender direto para o consumidor final, o que na regra atual não é permitido. E aumentando essa produção, deputado, o senhor falou que está estagnado já há algum tempo, poderia até diminuir o custo do etanol hoje, que geralmente a pessoa que tem automóvel acredita que não compensa o custo-benefício, e alguns postos de gasolina, postos de combustível aqui de Teresina até já deixaram de vender, porque não tem saída. Isso, Teresina e cidades do interior, então, a presença do etanol em cidades do interior é muito menor. Então, você imagina como poderia, inclusive, ser muito mais barato, já que a produção pretende ser local. Uma cidade pequena que bote um equipamento para produzir 200 litros de etanol, pode ser 200 litros o suficiente para atender a demanda daquele município. Então, imagine aí no Piauí, pelo menos aí 224 unidades produzindo 200, 300 litros por dia. Pelo menos o frete que sai, o combustível, sai de um local para outro, pelo menos esse estaria abaixo do preço atual. E mais, estaria gerando emprego e renda no local. Um dinheiro que vai ficar na cidade, porque esse dinheiro normalmente vai ficar, em sua maioria, lá onde o combustível é produzido.
Tá certo, então, deputado, está chegando agora o fim do ano, o Congresso logo vai entrar em recesso. Como é que está esse período de final de votação de projetos? Ainda tem muita coisa para ser votada antes de encerrar o período? Olha, pelo menos 2 coisas vão ser votadas ainda esse ano. Nós deveremos entrar de recesso já nessa semana, até quinta-feira, talvez ainda tenha votação. A votação do pré-sal, a apreciação do veto da presidenta Dilma à questão dos recursos do petróleo e também a medida provisória da presidenta Dilma que reduz o preço da energia. Esses 2 assuntos são os que vão dominar a cena política agora nessa semana. O deputado federal Júlio César esteve aqui com a gente também, deputado federal do PSD, mostrou preocupação com o voto da maneira de se distribuir, da distribuição do FPE. Só acredito que isso pode gerar alguma dificuldade para o Piauí também, caso não seja votado até o início do recesso? Ainda tem esse aí. Nós temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal já de muitos anos atrás e que estabelecia esse ano como limite para a definição de novas regras para a aplicação no Fundo de Participação dos Estados e Municípios. Então, esse é um assunto que poderá ser resolvido até por acordo de maioria, por votação simbólica de maioria e passar mais rápido. Então, no debate mesmo, esse é um assunto que tem suscitado muita discussão internamente, mas ainda muito reduzida, não resumida, aliás, há um grupo muito resumido de parlamentares. Esse assunto é muito importante, ele precisa ter um pouco mais de debate, na minha opinião. Mas acredito que não teremos problema, pode se aplicar a regra antiga até se chegar a uma definição dentro de uma regra que possa permitir mais recursos para os estados que mais necessitem. Tá ótimo, então. A gente conversou aqui com o deputado federal Jesus Rodrigues, do PT. Veio conversar aqui com a gente. Obrigado pela participação, deputado. Sempre às ordens, Francisco.